Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, essa semana, conversando com alguns médicos, conversando até com o nosso colega ex-secretário de Saúde, Paulo Roitberg, foi falado muito da importância e da necessidade da gente discutir a ampliação da testagem. Testagem que é algo necessário, que é sempre falado aqui, inclusive na tribuna, por outros colegas vereadores, e que faz parte de exemplos de países e cidades que fizeram um bom combate com prevenção e informação e trabalhando um índice maior, massivo de testagens. Então, nesse sentido, uma pergunta que foi feita e colocada num documento aqui na Câmara Municipal, e que eu tenho até tentado conversando ali com o líder de governo, em relação à quantidade de testes PCR que está sendo feito em nosso município, que é o teste feito para aquelas pessoas que já possuem algum tipo de sintoma ali do segundo ou terceiro dia até o 10º dia, que teria que fazer esse teste. Depois que começamos a discutir esse assunto, a Prefeitura colocou numa nota que encaminhou para a imprensa no dia de hoje, sem colocar exatamente a quantidade de testes públicos e sem colocar o perfil de testes, que já realizou na cidade 4.413 testes. 4.413 testes para toda a cidade, incluindo parte pública, parte privada e todas as modalidades de teste. Nós estamos querendo saber quantos testes desse tipo, PCR, já foram realizados pelo poder público. Porque só o número colocado até agora aqui, 4.413, somando a rede privada, a rede pública e todos os modelos de testes, é muito pouco. Nós estamos falando de em torno de pouco mais de 6 testes por 1.000 habitantes, mas somando todos os modelos de testes. Se realmente for esse número, conforme está sendo debatido e colocado aqui em nota oficial pela própria Prefeitura, é um número muito baixo. Inclusive porque, com grande quantidade de testagem, com bom mapeamento, você tem condições de tomar medidas de ordem técnica e com condições de fazer a medida mais acertada para evitar o crescimento de casos de Covid que a gente tem visto aumentando e aumentando muito em nosso município. Tanto de casos confirmados, de casos suspeitos, de óbitos, só basta ver o tamanho da curva no último mês. Tenho falado isso porque testagem em massa ajuda a discussão de localização do problema, bairros com mais dificuldades, bairros que precisam ter uma atenção maior. Também pode verificar, a partir daí, a necessidade de como a Prefeitura irá trabalhar a questão das medidas sociais e econômicas, que, lamentavelmente, São José não está fazendo medida social e econômica a contento, né? Aliás, não está fazendo nenhuma medida social. Quando a gente vê uma cidade do porte como a nossa, ter a Prefeitura não comprando nenhuma cesta básica, não tendo feito nenhum tipo de auxílio para as categorias mais afetadas, não tendo criado nenhum tipo de auxílio emergencial, não tendo feito nenhum tipo de incentivo para os comércios, pequenos empreendedores, microempreendedores, micros e pequenos empresários, a gente vê uma omissão muito cruel acontecendo aqui no município em relação a essa situação. E nessa semana veio mais dinheiro, inclusive. Veio mais 600 mil reais, um pouco mais de 600 mil reais de verba federal, na última semana de maio, totalizando já por parte dos governos estaduais, federal e até do judiciário, mais de 26 milhões de reais depositados, já acreditados na conta do município, mais de 26 milhões. Agora que foi sancionado a legislação federal do auxílio aos estados e municípios, o auxílio emergencial, ainda virão mais 80 milhões. Então, nós vamos ter para São José dos Campos, entre aquilo que já veio e mais aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mais de 100 milhões de reais. É fundamental que esse dinheiro tenha um destino no sentido de ajudar as famílias que estão sendo atingidas por essa crise, tanto do ponto de vista social, econômico,
e também de saúde. Fazer mais teste, fazer mais trabalho de prevenção, fazer os auxílios necessários na área social, na área econômica, que tanto é necessário para a nossa cidade, que a população clama todos os dias e que a gente vê uma omissão realmente muito cruel do atual prefeito em não fazer as medidas que são exemplos já em outros municípios. Vários municípios já fizeram, as propostas que são sempre debatidas aqui na Câmara colocam exemplos de outros municípios e, lamentavelmente, nem quando recebe dinheiro do Fundo Nacional de Assistência Social, como é o caso de ter já recebido 2 milhões de reais de lá, sensibilizou o prefeito para começar a usar para comprar cesta básica aqui em nosso município. Então é uma situação lamentável, a gente vem alertando sempre, todos os dias aqui na sessão de Câmara, porque nós temos uma cidade que está tendo muita gente perdendo emprego, os dados mostraram aí mais de 6 mil pessoas perdendo emprego nos últimos 2 meses. Nós vimos pessoas que estão sem renda e não estão conseguindo o auxílio federal. Essas pessoas poderiam ter algum tipo de auxílio municipal, a exemplo do que é feito em várias outras cidades. E a gente tem que lembrar que o Cadastro Único de São José dos Campos tem mais de 60 mil pessoas, mais de 60 mil famílias, o que dá no total mais de 150 mil pessoas. 28.400 estão recebendo cesta do Estado. As demais estão aonde? Sem nada, sem receber nenhum tipo de apoio, de auxílio, de participação aí do poder público para ajudar essas pessoas. Então é uma questão de humanidade, uma questão da gente ter mais sensibilidade com a nossa população e ajudar, trabalhar com auxílio, não é empréstimo, auxílios, trabalhar o recurso público para ajudar as famílias e a população de nossa cidade que está sofrendo e muito com toda essa situação. Inclusive tem algumas categorias que praticamente tiveram tudo parado em função da pandemia, elas podem e devem ter um auxílio público e tem legislação aos montes hoje que podem ajudar essas famílias e essas categorias que estão sendo muito atingidas aqui em nossa cidade. Então, fica aqui, novamente, o recado. Se nós temos um valor enorme vindo para cá, mesmo sabendo de algumas quedas de receita, São José, com esse valor que vai receber mais do que perdeu até agora. Pelo menos até o presente momento, vai receber mais do que perdeu. É fundamental que a gente faça mais testes e que a gente crie os auxílios sociais municipais com base nas legislações que já existem e que podem ser aplicadas, inclusive, sem precisar de nenhuma votação na Câmara. Basta querer ir lá fazer, que já é o suficiente para começar a ajudar a nossa população, que está há quase 3 meses esperando essa ajuda e até agora não veio nenhuma resposta por parte da Prefeitura e do prefeito na questão dos auxílios municipais. Obrigado, senhor presidente.